Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Ribeiro, seja bem-vindo ao canal da Luxam Brasil. Aqui você encontra sempre o melhor conteúdo sobre construção civil, máquinas e equipamentos para esse setor. Hoje a gente traz uma novidade aqui no canal, formato podcast, onde a gente vai conversar com alguns especialistas sobre o processo de compactação de solo. E é um processo muito importante aí para obras de todos os tipos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Primeiro, Pablo, engenheiro civil com mais de 10 anos de experiência em obras, mais de 20 projetos entregues. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado pela presença. Muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aí de vocês aí. Obrigado mesmo. A gente que agradece. A gente vai apresentar também o Marcelo Emers, gerente de vendas da Wacker Nelson no Brasil. Marcelo, obrigado pela sua presença. A gente conhece aí toda a parceria já que a Wacker tem aqui com a Luxam. Muito bacana ter você no nosso podcast hoje também. Obrigado pelo convite. Espero, claro, contribuir com conteúdo, com expertise para quem nos assiste. A gente que agradece. E por fim, Thiago Almir, nosso gerente técnico nacional aqui na Luxam. Thiago conhece tudo aí sobre o mundo de máquinas e equipamentos, manutenção, a parte técnica. Muito bom ter você aqui com a gente também para contribuir. Fica à vontade aí para também fazer as perguntas dos convidados, sair de casa. Obrigado, Thiago. Para mim é um prazer. Fico feliz aí de participar desse primeiro Papo de Mestre, essa novidade aí que nós temos. Bacana. Legal. Bom, eu quero começar a primeira pergunta direcionando aqui para o Pablo. A gente já sabe que a construção civil tem essa etapa de obra da compactação de solo, que é extremamente importante, e a gente vai começar com uma introdução sobre esse tema. Então, Pablo, primeiramente, o que é o processo de compactação de solo? Você dá uma introduzida geral aí sobre esse tema para a gente. Então, a parte de compactação do solo, às vezes ela nem tem esse nome, né, mas ela é feita em todo o início de obra, certo? É muito difícil um terreno que já está ali pronto e a gente trabalha com ele já do jeito que ele está. Então, às vezes a terraplanagem ali, ela se torna uma compactação do solo, né, uma preliminar ali. E nada mais é do que você aumenta a densidade ali do solo, você diminui os espaços vazios, né, da área ali, criando uma melhor resistência para o solo. E por aí você começa a estrutura vai ser de alguma forma mais pesada, vai ser uma mais leve, dependendo do preparo do terreno também. Vamos fazer um radier, vamos fazer só blocos, coisas desses tipos. E aí você começa a obra com a parte de compactação do solo, certo? Então a compactação do solo não é nada mais do que a parte de densidade com relação à resistência diminuindo os vazios, tá? Isso da parte do solo mesmo. Bacana. Que tipo de obra que a gente precisa fazer compactação? É só residencial, industrial, rodovia? Onde a gente precisa fazer compactação do solo? Toda obra precisa de compactação do solo, toda obra. Hoje, né, a gente tem, se você pegar umas regiões aí mais rurais, né, as pessoas têm levado as casas mais para um lado, para os morros, né, vamos dizer assim, e querem fazer pilotis e acabam não usando a compactação do solo. Porém, a hora que você faz o acesso, para você chegar até essa casa, você precisa da compactação também. Então, toda obra é necessário. No acesso, né, aí você pega a parte de rodovia, que é um pouco um material, talvez os equipamentos mais fortes, né, para a rodovia, e aí para as casas também você usa um material um pouco menor, mas com a mesma ideia, né, que é fazer a compactação ali para você chegar com o veículo, né, chegar com material, que às vezes os clientes também fazem essa compra, constrói e depois arruma o acesso, né, acontece muito isso também. Mas é necessária a compactação em todos os tipos de obra. E dependendo do tipo de obra, você vai ter uma compactação mais pesada. Exato. Né, o que vai mudar são os equipamentos. É a segurança da obra também, né, Paulo? A qualidade para você manter ela firme ali, né? Para evitar retrabalho. A fundação é o que segura a obra, né? Então, seja ela para rodovia, né? Quando você começa ali a fazer a compactação ali lá embaixo, daí você vem com as camadas, né? Seja, né, qualquer o elemento que seja, começa pela fundação. E aí você garante a qualidade e a segurança do Aí eu acho que você tocou num ponto interessante que também é o acesso.
E muitas vezes nós não pensamos muito nisso, né? Pensamos mais na parte da construção em si, mas a questão do acesso também é algo importante, Sim. ter esse tipo de compactação para facilitar o acesso para o início da obra. Exatamente. Interessante. Então, se a gente fosse falar de fase de obra, que eu devo fazer compactação, você indicaria qual fase aí? A parte da compactação, ela teria que ser a premissa, certo? É porque às vezes a gente não usa o nome compactação na parte residencial, seria terraplanagem. Tá. Mas ela é uma compactação. Então, vou fazer uma terraplanagem, você faz uma compactação, certo? E muitas das vezes os clientes, para a parte de acesso, né, eles fazem primeiro a obra, então, né, os construtores, né, acabam sofrendo um pouco, e aí depois da casa pronta, para ele não perder a qualidade do acesso, ele fala assim, vou gastar menos, né, e ele acaba fazendo o acesso depois. Então, ou no início ou no término, parte da compactação. Legal. Então a gente pode dizer aí que a compactação ela está ali na fase de terraplanagem. Terraplanagem, início da obra. Perfeito. E assim, a gente sabe que o tipo de solo também vai impactar no tipo de compactação que a gente vai fazer, tipo de equipamento que a gente vai precisar usar. Que tipo de solo que a gente tem no Brasil hoje? Que características que esses solos têm hoje no Brasil? No Brasil, como que funciona? A gente tem uma classe, né? Tem uma classificação e existe o sistema também de classificação, Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Isso quem passou pra gente, eu acho que é a tabela de 2018 da Embrapa. E tem, né, vários tipos, a seleção, né? Eles fazem a seleção no Brasil. Aparentemente são 13, as classes são 13. 70%, 68% são os 3. Argissolo, Latossolo e Neossolo. Argissolo, se você pegar São Paulo, aqui a região aqui é Minas, Rio de Janeiro também, é 90% argissolo, que é a terra vermelha, né? Se você for pegar, e aí tem os nomes também, a parte pedagógica que fala que é terra roxa, massapé, algumas coisas assim. Mas pra gente, então a gente trabalha no Brasil principalmente com essas 3. Parte sul, litoral, tem algumas mudanças, que é a parte do neossolo, né? Algumas coisas assim, 13%, 14% no Brasil. Mas a argissolo, 40% e está no centro-oeste do Brasil, tá? A parte de classificação, né, existem as tabelas, né? Pessoas que estudaram lá desde 1800 começaram a classificar isso e aí vem os nomes, certo? Então a gente usa geralmente essas classificações, mas trabalha geralmente com as 3. Existe também a parte dos solos. Vou pegar como exemplo as cidades aqui próximas aqui, Gonçalves. Ela tem muita matéria orgânica. Então é quando você pega aquela camada preta, né? Foi se decompondo e aí você tem aquela matéria orgânica. Para a construção é horrível, porque daí é um brejo, né? Que a gente fala é o brejo. Trouxe algumas fotos aí que dá para mostrar aí que você passa no meio da matinha, tá aquele brejo preto lá, é difícil de você trabalhar com ele. Geralmente você tenta tratar ele, drenar, e aí você começa a fazer a parte de compactação do solo com um material novo. Daí entra a parte aí da terra vermelha, né? Que é o argissolo que predomina no Brasil. Sim, tá. São essas fotos aí que você trouxe. Isso aí é um brejo ali, um material orgânico. Aí no caso aí já está sendo colocado terra preta. Aí ó, barro preto, barro vermelho, compactação, E aceita menor compactação. Trazendo para as máquinas, a gente não divide tão tecnicamente, né, os solos, mas divide em 2 ou quiçá 3. Seria o solo argiloso, né, que comentou, que tem as divisões dentro do solo argiloso. Exato. E o solo granulado, né? Então a gente divide essas 2 famílias por quê? Porque o argiloso a gente vai usar um tipo de equipamento, a gente depois aprofunda um pouquinho mais. E o solo granular é outro tipo de máquina. Então a gente separa bem, existe solo misto, né, mas que aí vai aceitar todas as máquinas também. A gente divide bem essas 2 categorias de solo aí. A gente no dia a dia falando de máquina não aprofunda tanto, né? Mas claro, para o cliente, quanto mais informação, melhor. E também cada máquina vai ter uma produtividade diferente para cada tipo de solo. Então por isso é importante. Algumas vão compactar e outras não vão nem dar compactação. Então esse é o mais grave. Para a construção civil, né? Vamos colocar a parte de casa, até prédio mesmo, você faz a sondagem do solo, né? Isso aí desce 10, 12, 15, 20, né? Se for um prédio até 25 metros aí, 30 metros, para pesquisar mesmo a característica do solo em si, mas principalmente a parte de densidade. Tem umas curvas de gráfico onde começou a oscilar aqui, tem água, né? Que é uma das coisas que predomina no nosso solo. O Brasil é rico em água, né?
mas acaba atrapalhando também, por isso essas tabelas de, né, riscos, né, números aí que fazem oscilação de gráfico para característica talvez da máquina também. Sim, com certeza. E o que pode complementar também, que é interessante, essa primeira camada, como você disse, né, de material, né, Faixa horizontal. essa faixa horizontal precisa ser retirada para depois começar de fato fazer a compactação. Porque se colocar diretamente já nessa primeira faixa, que é, né, na verdade, um charco, né, que tem um material ali orgânico em cima, não vai funcionar em nada o equipamento. Na verdade, vai ter até uma consequência pior, que você não vai conseguir fazer a compactação Não compacta. e você também vai ter um dano no equipamento, onde não vai ter o objetivo efetivo, né? O Thiago, trocando em outras palavras, a gente fala que onde tem vida, você não pode compactar, né? Então, se tem vida ali, tem algum pequeno animal, seja uma minhoca, uma barata e tal, é porque tem material orgânico. E se tem material orgânico, não aceita compactação, porque não se decompôs, né? Então, ele vai se decompor ainda. Então, você faz a compactação com esse material, você não retirou, né? Depois, esse material vai se decompor e vai criar um espaço abaixo da área. Então, você construiu em cima de uma área teoricamente compactada, que não está bem compactada, Mas e depois existe um vazio. E aí, em cima desse vazio é que depois vai rachar o piso, uma janela não fecha, uma porta não fecha, uma parede trinca e tal. Então, esse retrabalho depois é que vai sair muito caro, que deve ser evitado. Aí a compactação fala isso, né? Que é justamente ocupar esses vazios para que a gente não tenha uma consequência grande. Para que a água não entre, né? Bacana. E quando você está lá, vai começar uma obra, precisa olhar o solo como é que tá. Que tipo de solo que você olha? Puxa, esse solo tá bem legal para compactação. Que característica que tem nele ali? Cara, na verdade, para construção civil, vamos falar, só tentar separar rodovia com construção civil, tá? A rodovia, o que vai demandar muito é a área onde ela corre ali, mas a parte financeira, entendeu? Vale a pena? Não vale? Vai fazer ponte? Né? Em vez de... Tem lugares que existe a rodovia e aí achou uma mina d'água ali, então vai mudar e vai fazer uma ponte, vai ter que fazer um gabiãozinho ali, travar essa mina d'água, desviar ela e continuar a rodovia. Para construção civil, é só o brejo mesmo, entendeu? Que não dá certo, porque daí você começa a trabalhar as formas da construção civil. Sim. Então, igual eu falei, um lugar com mais brejo, né? A gente furou ali 1 metro, já deu água. Vai ter que trabalhar com radier, né? Que é um tipo de fundação que você não aprofunda muito, mas você estabiliza a casa inteira numa base só. Aí, tá compactado, tá firme, é um solo vermelho, né? Eu acho que é o principal aqui da nossa região. Daí é estudar estaca, estudar sapatas, né? A forma, o projetista, o calculista, ele vai calcular através da sondagem do solo, ele já consegue matar isso daí e a gente executa. Legal. Então essa faixa litorânea seria essa faixa Radier, mais complicada. geralmente é radier. Perfeito. Dá para fazer também, porque tem muita rocha, né? Sim. Acontece muito também na parte da compactação, que você tá numa ideia e aí você começa a perceber que tem muita pedra. Então você vai parar ali a sua hélice contínua, alguma coisa ali, não precisa fazer mais porque já pegou pedra. Então você volta já, esse limite aqui, que a gente pensava em projeto 6 metros, pegou uma pedra, vai para 2,5. Pablo, e quando você vai começar uma obra, que tipo de teste, que tipo de prova que você puxa do solo para saber o nível de compactação desse solo? Como é que funciona isso na prática? Então, para a parte da compactação, tem a NBR 7182, certo? E na norma, né, corresponde também a parte de ensaio o Proctor, né, que é o mais conhecido. O Proctor, ele é nada mais a questão a relação, né, de massa úmida, massa seca, esse tipo de coisa. É bem conhecido, né? E existem outros, né? Existe acho que é CBR, que é o de Califórnia, que pega a parte só de resistência do solo. Então você compacta, certo? Tira um cilindro ali e leva para resistência. E aí existe uma tabela, né? Para esse solo, que é o argissolo, a compactação é tal nível para esse tipo de empreendimento. E ali está classificado, está bem compactado. Existem uns níveis, né, de camadas, geralmente são cada 40 centímetros para você fazer uma compactação. Então até quando você vê na rodovia, eles vêm ali, tem os níveis de altura, porque senão ela também não vai aderir a mais do que isso. Cabe às vezes aos estagiários, né, manter ali, você vê eles na rua com os ferrinhos, né, para garantir que a altura do cara da terraplanagem não passe.
O cara quer ganhar dinheiro movimentando terra, então se ele jogar 1 metro ali para depois compactar, para ele é melhor. Mas para compactação, pro empreendimento, não. Né? Existe já foi estudado que uns 40, 35 centímetros é a altura ideal. E aí você vem com o Proctor, né? Que é o mais conhecido. Legal. Aí. Bacana. Eu estava passando esses dias aqui na rodovia Dutra e eles estão fazendo um processo ali de uma duplicação, né, da rodovia. E aí você vê o solo, depois eles jogaram umas pedras maiores, depois tem umas pedras menores e parece que vai diminuindo, né, até a britinha areia. E depois a densidade vai naturalmente. Aí já. Exatamente. E aí você usa os equipamentos, né, no caso, para fazer essa vibração aí, essa compactação, para simplesmente sanar ou saturar os espaços vazios. Né? Essa Para é a ideia. acomodar o som. Né? Exatamente. Legal. Mistura tudo ali. E precisa preparar alguma coisa antes, algum tipo de procedimento que você faz para iniciar a compactação? Você puxou, fez o teste, identificou como é que está ali o nível, você faz alguma preparação para daí iniciar? Cara, para residência, o principal seria a análise do solo, né? Existem os laboratórios que fazem isso, né? E eu não sei tecnicamente como funciona isso, mas chega pra gente assim, tem uma curva, e aí tem as alturas, e aonde começou a curva ali dar alguma interferência ou diferença, é o limite que você tem que chegar com a estaca, né? Lógico, a gente, né, o nosso comum hoje aí é casa até 3 andares, né? Aí se você for pegar um prédio é um outro tipo de análise de solo, mas é o mesmo procedimento, né? E aí o tipo de fundação que interfere. Então, para começar, certo, na compactação, se você for pensar em equipamento, primeiro você tem que trabalhar o canteiro para que chegue o equipamento, né? E aí começa as camadas, né? Não tem nada assim, antes disso eu tenho que fazer isso. Não tem nada Então demais. sempre começa com uma análise de solo para Análise poder de fazer solo. a Primeira preparação. análise do solo. Para garantir ali que, isso aqui é uma coisa comum. Não, né? Igual o exemplo da rodovia. Você vai passar uma rodovia no meio de um lago. Aí, a gente não sabia que era um lago, mas a mina vai passar do lado do lago, mas a nascente do lago tá aqui. Tá ali. E aí você vai passar pro meio, vai dar problema. Tem muitas rodovias nossas hoje que eles fazem, e aí a garantia geralmente é 5 anos, aí sem trincar. Né? Cada 1 ano, 1 ano e meio, começa a passar caminhão ali, já selou. Ali, provavelmente ali tem alguma coisa por debaixo, talvez seja orgânica. Água é uma das coisas que acontece bastante, não? A mina d'água ou um desvio ali, que atrapalha a parte da compactação. Mas desculpa eu te interromper, eu acho que nas obras de infraestrutura é bem comum essa análise, né? Tem uma questão de responsabilidade civil também envolvida. Ambiental. E tem a questão do custo também, né? Você deu o exemplo de um retrabalho numa rodovia, isso aí está no contrato lá e tal, isso vai ser muito caro depois. Então eu acho que esse cuidado poderia ser maior, mas ele existe em obra de infraestrutura. Agora, obras residenciais, obras, né, pessoa física, eu estou entendendo, né, que é indicada a amostra sempre, é indicado o estudo do solo sempre, mas ele não é feito. Né? Então, não é usual. Não é usual. Como é que a gente chega com essa informação, né, para todo mundo? Como é que a gente contribui? Não existe nenhuma fiscalização para isso, né, no Brasil. Então, assim, faz quem quer garantir aquilo ali. Vai nas costas, geralmente no final acaba o engenheiro assinando, né? Mas aí existe uma questão de prudência e exagero de material. Entendeu? O que você acha disso? Coloca mais 2 ferros, coloca mais 3. Claro. Além do que o calculista já determinou, que também já está com uma área. Isso vai impedir? Depende muito da situação, pode ser que não. Esse processo todo, então, tem que estar na cultura ali da obra, né? É, Planejamento. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto, mais discutir, mais pelo menos fazer chegar no usuário a informação de como compactar o solo, né? A gente levar essa ideia já contribui bastante para que a obra não tenha problema depois. Sim. Porque infraestrutura, eu acho que ainda tem os processos bem desenhados, tem bastante gente olhando, cuidando, né? Porque pela é público. Responsabilidade. Principalmente porque é público. É público e é uma grande obra, né? Então, sai muito Chama mais caro. atenção. Nós mesmos estamos passando por um processo de concretagem de algumas filiais nossas e a gente está vendo esse cuidado e essa preocupação com a compactação.
A gente tem a preocupação de fazer um concreto que sustente toda a operação nossa de equipamentos pesados. Só que a gente não olha muitas vezes, a gente coloca a especificação correta do concreto a ser utilizado, mas esquece do fundamento. Da base, que ali que é realmente o solo que está embaixo daquele concreto. E para nós, fizemos tudo direitinho no concreto, mas se não fez nessa base, nesse solo, tudo isso vai por água abaixo e aquele dinheiro todo que foi gasto para poder fazer aquela concretagem vai por água abaixo, a gente vai tendo um prejuízo muito maior, porque a consequência está toda na compactação. Vocês entraram aí num ponto interessante, que são essas consequências, né, do que acontece se a gente não faz a compactação do solo. Antes de fazer essa pergunta, eu só vou pedir para você que está nos assistindo, não esquecer de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para a gente conseguir trazer mais conteúdos como esses para vocês. São conteúdos grátis que ajudam muito aí na construção civil, no nosso setor também de aluguel de equipamentos. Pablo, o que acontece se a gente não faz a compactação do solo? Que consequência que uma estrutura, uma construção vai ter médio e longo prazo aí se não fez a compactação do solo adequada? O que acontece? Vamos pegar a primeira parte de obrigação, né? Pela norma, quando a gente entrega uma residência, eu tenho que dar 5 anos de garantia para o cliente, tá? Parece pouco, mas é bastante. E uma casa boa, se você pegar uma casa de 20 anos atrás, certo? Você nunca ouviu falar isso, tem que dar garantia. Mas é por quê? Porque a qualidade, às vezes, hoje do material, da forma como está sendo feita, né, igual você falou do concreto aí, tem caído e tudo feito no mínimo do que precisa. Quanto que precisa para passar na norma? Então vamos fazer esse mínimo aí para garantir o que eu preciso por causa de custo, tá? Todo material ele trabalha, certo? Seja o concreto, seja a madeira, seja o ferro, né? O ferro ele é um pouco mais sólido, mas ele trabalha também. Então uma casa, quando você faz ela, né, você tem a fundação, às vezes quando você está terminando de fazer ela, vamos pintar, fazer a pintura, começa a trincar, tem algum problema, certo? Existe a questão do trabalho mecânico ali da casa, mas existe as trincas, fissuras, né, que pode dar um problema aí, estrutural. E a compactação, né, como ela faz parte da base, né, da fundação, o problema é estrutural. Então, se você não fizer uma boa compactação, não fizer uma terraplanagem, não tiver com a parte dos sapatos ali estrutural bem feita, você vai ter um problema futuro aí de cisalhamento, vai ter uma trinca aí numa viga que pode vir a cair mesmo a casa. Uau, chega a ter um problema de a casa até poder cair. Exatamente. Já existem fatos disso, né? O pessoal começa a construir. O que acontece muito? Às vezes o cara constrói um andar, 2, aí ele vende, né? Nossa, essa estrutura aqui tá boa, vou mandar um engenheiro aqui e tal pra dar uma avaliação. Não, dá pra construir mais um andar. Aí o cara quer fazer a sala de jogos dele lá em cima. Faz o 3º andar, né, vamos pegar aí churrasqueira, começa aglomerado, mais móveis, mesa de bilhar, né? E aí o que eu trago muito pros clientes, né, nossos clientes hoje, é o piano, né? O cara faz a sala e aí tá tudo, nossa, mil maravilha, né? Existem os níveis de laje, né, o quanto ela aguenta por centímetro cúbico, por centímetro quadrado. E aí o cara inventa de colocar um piano no meio da sala. Não vai dar certo, entendeu? Eu acho que o Pablo quer destruir com a diversão. É a churrasqueira, o piano, não pode. Vai derrubar tudo. Nós tivemos até uns casos de colocar realmente uma piscina num determinado local ali e ter uma consequência séria. Exatamente. Aí se você pular para a parte de rodovias, né, o que vai acontecer é o assoreamento. Um dos últimos casos que aconteceu no Brasil foi a ponte de Tocantins. Sim. Ali foi compactação. Não só compactação, foi a análise ali da parte, porque o que trincou foi a base, foi o começo da ponte ali que começou a perder, que era onde é seguro e onde não é mais seguro. E se você não faz essa compactação legal aí, compromete tudo. Vai cair. Nas residências, claro, acontece cair, o mais comum são trincas e tal, são piso e tal, que você tem que trocar, você tem custo, né? Mas quando a gente fala da compactação, é a diminuição do espaço vazio, como bem o Pablo explicou antes. Mas por quê? Porque a água não penetre, né, principalmente. Então, porque a água sempre ela vai encontrar um caminho. Saturação, o nome Saturação, né? Então, quando a água começa a penetrar, ela começa a aumentar aquele espaço vazio que a compactação deixou, com material orgânico, má compactação. Isso às vezes leva 10 anos, né? E você tem um problema. E aí já passou a garantia, né? Exatamente. Mas caiu. Cara, se for uma questão, um empreendimento, um shopping, vamos pegar um shopping, não tô lembrando de shopping
ter caído ou não. Mas por ser público, cara, o Brasil ele tem esse problema. Eles sempre olham, né? Sempre vai olhar quando dá o problema. Né? Não existe o preventivo, entendeu? Então, dificulta. Graças a Deus, nas casas, né, que a gente tem tocado aí na região, eu não tenho tido problema com isso, né? Sempre tem um engenheiro calculista, sempre tem, né, os projetistas que acompanham, a arquiteta, e aí a minha parte de engenharia, da parte civil é executar o que está no projeto, mas sempre alertando, isso aqui eu não concordo, pelo conhecimento que a gente tem, né? Tem os empreiteiros muito bons também. O empreiteiro sem o engenheiro, ele constrói, mas talvez ele não tenha a formação. Mas o engenheiro com o empreiteiro ruim, dá problema. Então eu agradeço muito os meus empreiteiros também, porque, isso aqui eu não concordo, isso aqui pode ser que dê problema, isso aqui vai dar errado. E aí a gente senta, analisa, acha um meio, né, não tão caro para o cliente, mas com solução plausível. Experiência, né? Acho que a experiência Exatamente. ali, um vai ajudando o outro, né? É por isso que o que torna, né, na verdade, aquilo que não é usual, principalmente na construção de residência, que se torne de fato usual, para que a gente faça essa análise de solo e que a gente não tenha esse problema aí que possa gerar problemas não só material, né? O que acontece muito na parte da compactação? Tudo esforço, né? Você vai criar uma força em cima daquilo que você está compactando, certo? Certo. Passei com o rolo, passei 2. É necessário passar a terceira vez? Daí as pessoas que estão ali, os engenheiros, vão analisar e falar assim, não, vamos passar mais uma vez. E aí você começa não, então vamos aplicar aqui nesse lugar que a gente está achando estranho, uma força. Às vezes eu lembro de caminhão toco, eles vêm com o caminhão toco, cheio, e aí vem passando devagar. Aí, movimentou. Cara, tira, faz de novo. Essa era a pergunta que eu queria te fazer agora. Como é que a gente sabe se a compactação foi feita já, se está suficiente, se foi feita corretamente? Você já começou a dar uns spoilers? A norma, ela dá um parâmetro, né? Quando eu já vi isso, tá? Quando a gente foge da norma, certo? A gente tem que garantir, certo? Mais do que a norma. Porque a norma, ela não é lei. Certo? Ela não é lei, ela é normativa. Então, é uma sugestão, né? Sair fora da norma. Cara, a arquitetura para isso hoje tá mandando ver. A engenharia nem tanto. O engenheiro eu acho que ele é mais resguardado, né? Mas e aí você tem a norma para seguir. Como que você vê isso? É nítido. Você começa a fazer a compactação ali camadas por camadas, porque também se você vamos colocar 5 metros de terra e vamos compactar, vai dar certo? Na primeira semana pode ser que sim. Daí depois na outra semana vamos passar um caminhão aqui, vai dar problema. Então nas camadas, né, você consegue, visual você consegue analisar ali com os termos já com tabela, né? Você consegue avaliar se está sendo bem feito ou não, tá? Qualidade da terra, as partes mais, os granulados, né? Se estão vindo seco, molhado, foi tirado de uma pedreira que está com muito barro ou misto, né? Isso vai servir para rodovia? Não. mas e para paralela? Aqui nessa rua não passa caminhão com mais de 29 toneladas, certo? Então existe hoje as normas que, principalmente a 7182, que sugere para cada situação. Legal. Entendeu? E a gente tem que fazer a compactação de terra batida, a gente também tem que compactar a brita, bloco intertravado, que tipo de solo e piso que a gente tem que compactar? A ideia é você eliminar os vazios, certo? Vou pegar um exemplo para a parte da residência, que é a minha área. O rapaz ele fala assim, eu quero a minha estrada de intertravado ou de paralelepípedo, que hoje também não está usando mais muito, mas tem, né? A parte pessoal rural tem bastante. Quando eu falo rural, assim, o pessoal tá hoje, graças a Deus, o pessoal que é a minha região, eles estão saindo do fluxo de São Paulo, metrópole, e indo para as cidades vizinhas, né? Para ter o descanso, ver o verde, paisagem, mata, essas coisas. A paralelepípedo não é da minha época, não. Não estava muito preocupado, não. Então... Explica o que é, né? Exatamente, me explica. Mas, e aí em Minas existe o paralelepípedo que ele é sextavado, Sim. Mas existe o quadrado, né? O quadrado, pelo menos para minha região ali, é mais vendido quadradinho. Que ele nada é, tipo uns 15 por 20 por 20, mas pesa 3 kg. O negócio é uma pedra mesmo, né? E ele é bem pesado. E aí você vem com a camada de areia, certo? Senta ele. E existem pessoas que só faz isso, tá? O cara é profissional nisso, porque daí ele rende, geralmente é por metro, né? Como tudo hoje é cubicado.
e você colocou o paralelepípedo na areia. Ah, acabou o processo? Não. Aí você vem com a camada de britinha 0 ali, umas mais finas, né, pedrisco, e você aplica essa camada para eliminar os vazios. Então, né, você aplica ele sobre essa parte da rodovia. Eliminou o vazio? Ah, tá saturado? Não. Placa Tem que vibratória. vibrar. Ah, Isso dá que eu para ia falar, passar né? o rolo? O cara que vai fazer uma rodovia para chegar uma rua para chegar na casa dele, nunca que ele tá pensando em começar a colocar 30, 40 caminhões por dia ali. Então, aí o equipamento entra. Qual é o equipamento? Depende do tamanho, eu indicaria um rolo vibratório de 1.200 quilos, que Que é o que suporta é ali o que eu para suportaria. Não vai usar um rolo grande ali um nesse carro material. blindado, que vai vir esporadicamente, né? isso aí. 3.000 quilos aí em 4 rodas. Aqui Quatro- a gente fala, desculpa, Rafael, Não, a mas- gente fala muito da questão da plaquinha, né? É justamente para poder assentar esse bloco, que eles comumente falam, Nivelar. mas nivelar. E como o Marcelo mesmo falou, a utilização do rolo, a gente tem que ficar sempre de olho nisso, porque é o equipamento certo para a utilização correta. E a gente tem mais rendimento naquela ação que a gente Sim, precisa sim. fazer, e também o poder de vibração e de compactação no local. Mas o rolo é mais comum no asfalto, né? Isso, Faz um pouquinho melhor. A areia, ali é mais a areia placa. no paralelepípedo ela é compactada, com sapo, entendeu? Então você vai eliminando os vazios, né? Você vai ali firmando ela ali, putz, pegou uma resistência boa. No dia a dia você consegue perceber isso sem nenhuma... Ah, é difícil ver? Não, você começa, né, a acompanhar e vai fluindo, entendeu? Você vai fazendo as metragens, vai ver encaixando, e aí qual o material que eu uso, qual o equipamento que eu uso. Sim. E ali você vai fazer um estacionamento e aí toma-se a decisão de você não concretar esse estacionamento ou não passar um asfalto. Você vai usar intertravado. Você faz a compactação antes de aplicar o intertravado, aplica o intertravado, depois vem com a placa vibratória e ainda tem que fazer essa segunda Compactação compactação. novamente. Para estacionamento, né, o que acontece? Você vai dar característica para o seu empreendimento de acordo com aquilo que você vai usar. Vamos pegar um estacionamento que vai ter fluxo de caminhão para abastecer. Vamos pegar um mercado, supermercado. Então ali passa o fluxo ali de caminhão que vai abastecer o mercado, mais ou menos aí até 14 toneladas, né, que é o que entra dentro da cidade, o caminhão de 3 eixos. Então você já tem o peso, certo, pelos pneus ali. Então você já sabe qual é o material que você vai usar, certo? Qual é o equipamento? Ah, eu vou colocar aqui uma plaquinha aqui, vou sair socando. Ela vai aguentar? Não, porque ela não tem essa resistência de um rolo, Sim, né, a força desse suficiente porte. para compactar aquela área. Né? entendeu? E para aguentar o serviço do que ele vai ser esse estacionamento usado. Mas É só carro. Já mas- muda. Mas aí vai o tipo de máquina, vai pelo conhecimento, né? Sim, Engenharia da obra. Não existe uma norma dizendo o que usar. Exato, no Brasil não tem Aí norma que eu pra volto isso. para a questão do conhecimento, de divulgação, de conversa e tal, para que chegue a informação. E orientação, porque sempre é usual. A pessoa, às vezes, está sempre utilizando, não, eu sempre utilizei esse equipamento aqui, esse X, é só a placa. Mas eu posso utilizar um outro equipamento que vai ajudar, vai ficar melhor e vai ter um rendimento muito maior, pegando, na verdade, um espaço maior também para você trabalhar. Né? A parte da engenharia, a gente fala muito de número. O que acontece? Vamos supor que o empreiteiro ele tem a placa, né? Ele não quer alugar, ele tem a plaquinha. E aí ele entende que, como ele tem a placa, ele vai economizar no equipamento alugado, certo? Só que ele vai gastar 20 dias com um cara ou 2 caras para fazer essa locação do espaço ali. Sendo que com o rolo ele faz com 2 dias, 3. Sim. Fica mais barato, inclusive. E aí fica mais barato, entendeu? Esses números que tem que ser feitos, entendeu? A gente passa muito pro cliente isso, para mim tirar essa terra na mão, eu vou gastar 10 dias. A máquina faz o serviço em 1 hora. É produtividade pura, né? Produtividade pura. Redução E aí de a parte custo. da compactação é a mesma coisa. Você pegou o estacionamento, é um exemplo muito claro disso, né? Aí é fácil de fazer um estacionamento? Você faz o plano ali, tem a planagem, a máquina já vem acertando e compactando um pouco, vamos colocar um intertravado. E aí o cara vai ficar na placa, ele no sapo ali o dia inteiro ali e tal. Quantos metros você fez? Fiz 10. 10 metros a R$30, R$300. Pra mim tá valendo a pena. Não, o estacionamento tem 1.000 metros quadrados. O cara faz tudo ali, depois vem com a compactação do rolo em 2 dias. Ganhou dinheiro e fez uma melhoria, porque o rolo é mais qualidade. pesado que a placa. Entendeu? Bom, agora a gente vai entrar numa parte aí de equipamentos. Máquinas. Eu incomodei o Paulo, mas agora que eu posso falar, então. Na verdade, a gente só deu pitaco até agora, né? O Paulo agora vai perguntar tudo de máquina também aí, para ele usar depois nas obras. Qual o motor que é usado? Qual você quiser. Você tem
Marcelo, quais são os principais equipamentos que a gente tem hoje no mercado para conseguir fazer a compactação do solo? Compactação do solo. Então, voltando lá à divisão, né, o solo argiloso do arenoso, do granulado. Né? Então, o que faz a compactação? Né? O que faz a compactação correta? O solo argiloso, você precisa de força, precisa de impacto. Né? Então, se é impacto, normalmente o pessoal usa, e é o que é mais indicado, é o compactador de solo, né? O chamado sapo. Né? E também, hoje, nos últimos 10 anos, cresceu muito o uso do rolo conhecido como pé de carneiro. É um rolo, né, feito para vala, para trincheira e tal, por questão de segurança e tudo mais, principalmente. Mas ele é muito usado na compactação de solo de um modo geral, porque ele dá uma produtividade muito maior, né, voltando à produtividade. Então, uma velocidade muito maior na obra e ela ajuda a resolver um problema que é a falta de mão de obra também para esse tipo de trabalho, que é o que hoje muitas construtoras e empreiteiras vêm enfrentando. Então, você consegue fazer uma substituição hoje, digamos, de 14 operadores por um, quando você usa rolo pé de carneiro. Mas, para não me alongar nisso, são 2 produtos principais hoje para compactação de solo de pequenas obras residenciais, né? O compactador de solo e o rolo pé de carneiro. Quando você fala de um solo, um solo arenoso, né? Um solo que, a gente fala, ele tem pontas, né? Granular. Então, quando você pega, se você analisar no microscópio um grão de areia, né? Ele não é redondo, né? Ele é cheio de pontas. Então, para você ter o encaixe desse tipo de solo, você tem que vibrar o material. Então, sempre que tiver areia, um solo misto, ou a brita, né, a brita zero, você comentou e tal, o pedrisco, esses materiais você tem que usar uma máquina que ofereça vibração, porque aí vai encaixando os materiais, né, e aí elimina os espaços vazios. Se fazer força, não vai resolver ali. Então, nesse caso, começando pela plaquinha vibratória, né, a mais comum, o que mais se usa em paver, os intertravados, é uma plaquinha de 90 kg, né? Mas tem placas, essa placa tem mais ou menos 15 kN, né? Depende um pouquinho, mas tem placas hoje até 130 kN, né? Então tem placas muito grandes, placas vibratórias, reversíveis, né? E rolo vibratório também. Então sempre que o material tiver ali um nomezinho vibratório, ele é para material granular. Tá? Então, o famoso rolo liso. Exatamente, o famoso rolo liso, que aí o rolo, principalmente o rolo, tem o rolo que você caminha atrás da máquina, né? Que substitui placa vibratória, e tem o rolo que você vai em cima, você vai montado, como a gente fala. Então, tripulado. O tripulado ele é mais comum quando é asfalto, né? Porque, claro, você não vai andar em cima do asfalto e tal, até por acabamento, segurança ou digamos, uma ergonomia de obra. Esse rolo, principalmente em obras de condomínios, quando você tem uma rua de asfalto, mas não é uma obra, não é uma rodovia, não é uma obra tão grande. Como ele é um rolo pequeno, ele faz bem os contornos e tal, então é o rolo mais usado. Aí, principalmente para asfalto, é onde mais se aplica ele. Aí, assim, você me corrija se eu estiver errado, mas se a gente fosse dividir aí as duas categorias, eu tenho uma categoria de equipamento que você compacta mais com a pancada no solo, os sapinhos, né? Isso. E tem a categoria que é mais de vibração aí. Exato. Que entra o pé de carneiro, acho que ele tem uma vibração ali, mas é uma pancada e tanto também. É uma pancada. Se você colocar um pé de carneiro por um piso intertravado, você vai quebrar o piso intertravado. Né? Você começa por Ele aí. não aguenta a resistência do material. Né? Exatamente, o material não suporta. Mas antes disso, o tipo de solo, né? Se você fizer força na areia, né? Vai na praia, caminha e bate com o calcanhar, né? Você vai compactar a areia? Não vai, você vai só deslocar a areia. Você fez um buraco ali, você deslocou a areia, mas não compactou nada. Né? Para compactar tem que ser um material vibratório. Senão ele não entrega uma compactação de qualidade, né? Não é que às vezes você olha, está plano e tal, está lisinho e está compactado. Não. Às vezes não está o suficiente, né? Para garantir a qualidade da obra. Sim, você falou do rolinho liso. Esses dias eu estava vendo um campo de grama society. E lá o pessoal passando o rolinho liso na grama society para conseguir acomodar. Sim, você compacta a grama, campos de golfe, você compacta o saibro de uma quadra de tênis. Então, isso que eu ia implementar. O interessante da empresa de locação que mostra algumas coisas diferentes. E o equipamento, muitas vezes, ele sempre é indicado para aquilo que é o usual, né? Que parece o óbvio, mas não é tão óbvio para os nossos amigos de casa. E principalmente em situações como essa, de estar trabalhando com um rolo em uma
quadra society. Aí você pergunta, poxa, mas utilizar o rolo, né, na quadra society, e nós temos realmente muitos clientes que acabam utilizando isso para poder assentar e nivelar essa quadra, e o pessoal muitas vezes está em casa tendo aquele momento de lazer, mas esquece que ali muitas vezes pode ter passado um equipamento nosso ou um equipamento de compactação. E também, Thiago, não faz sentido nenhum o dono da quadra de society comprar um rolo liso para ter lá, né? Perfeito. Não faz sentido ele alugar Fazer só isso uma vez no ano. a cada ano e fazer Exatamente. o trabalho, né? É isso aí. Uma pergunta para vocês três aí agora, na visão de cada um. O que o construtor ganha quando ele utiliza um equipamento desse? Seja um sapinho, né, ou um pé de carneiro, um rolo liso. O que na prática o construtor tem de benefício que incentive ele a utilizar um equipamento e não a, de repente, usar um método ali mais artesanal para compactar o solo? Quem vai falar? Eu posso começar, já que é para os três, né? A questão da obra, muitas vezes, né, até tem muita piada na engenharia em relação a isso, né, que o engenheiro civil recém-formado, o primeiro dia de obra, ele vai perguntar para o mestre de obra como é que funciona. O que eu faço? O que eu faço, como é que funciona aqui? Porque e ele realmente precisa, porque ele tem muito do conhecimento teórico e não do prático, então ele precisa dessa troca de ideias na obra para que os dois evoluam juntos. O que a gente tem muito hoje? A gente tem muito operador com experiência, né? E o que aconteceu nos últimos anos, que às vezes nem no meio acadêmico foi a evolução das máquinas, né? Hoje você tem as obras hoje cada vez mais vão ser mecanizadas, né? Porque a gente falou antes, falta de mão de obra, velocidade, qualidade da obra e tal. Então o mundo inteiro caminhou para isso, a gente também vai no mesmo caminho. Então, às vezes o operador ele aprendeu a fazer de uma forma que já não é mais, ou não precisa mais fazer daquela forma. Então você falou do método convencional, né, falou de compactação, a gente até brincou antes da questão de você ter uma lata de tinta, encher de concreto e manualmente fazer compactação. Achando que está compactando. Achando que está compactando. Isso você pode pensar, isso era 30 anos atrás, 30 anos atrás era mais comum, mas ainda tem, né, ainda existe. Sim. E isso sai caro pela mão de obra, né, aquilo que a gente comentou antes, o tempo que ele leva para compactar. Isso acontece muito em obras residenciais, né? Ele faz a fundação, coloca a terra ali e depois compacta. Ele compacta um pouco, lógico, ele faz uma compactação, só que não o suficiente. Mas eu acho que ele perde em produtividade não usando máquinas para compactar, né? E ele perde muito na qualidade da obra. Eu resumiria dessa forma. No meu ponto de vista, ganha muito essa questão da produtividade. Quando nós partimos, a mecanização veio para poder trazer uma solução ideal para o dia a dia. A gente passa, para você, o Pablo pode dizer muito melhor, a gente sai daquela camada superficial e a gente entra nessa camada um pouco mais profunda de compactação e ganhar a produtividade, a mecanização traz essa produtividade, querendo ou não, traz uma redução de custo, porque parece que alugar um equipamento é um gasto a mais, mas na verdade estaria reduzindo um custo na obra, e também a segurança. A gente tem toda essa consequência em cima da segurança, principalmente para o operador, para aquelas pessoas que estão trabalhando, e trabalhar com um equipamento seguro, um equipamento correto para aquela utilização, traz essa segurança e qualquer tipo de consequência, às vezes de acidente de trabalho e tudo mais, que a gente tem que ficar de olho e tem que tomar cuidado com essa consequência. Quando você fala de segurança, Thiago, até para o pessoal entender ali um pouquinho mais a fundo, os equipamentos têm dispositivos de segurança, tem equipamentos que você consegue operar remotamente, com controle remoto. Exatamente. São esses pontos que ajudam muito ali para você evitar um acidente numa obra, né, um afastamento de um operador de uma obra. Exatamente. Né? O exemplo que eu posso dar, tanto no rolo liso como no rolo pé de carneiro, o rolo liso ele tem essa funcionalidade de você estar operando à distância. Então você não está em cima do equipamento, ou você não está empurrando o equipamento. Você está com um controle remoto, operando ele a uma distância bem segura e confiável. E também ele tem essa funcionalidade, essa função, ele é chamado de rolo de trincheira, onde ele vai estar trabalhando dentro de uma trincheira, no dormente de tubulação, e você vai estar na parte de cima, você não vai estar lá embaixo junto com o equipamento. E o rolo liso também tem aquelas proteções, a proteção Hobbs, onde também tem essa proteção contra o tombamento do equipamento. Então são questões que são trazidas juntos com o equipamento, que protege o operador e protege também os funcionários daquela obra. Muito bom.
E o construtor, Pablo, na hora que está lá, o que você vê aí que é a vantagem? Na Produtividade. verdade, assim, eu acho que é eficiência, qualidade e economia, com o equipamento ideal. Então, você tem o equipamento ideal, você vai trabalhar com mais eficiência, a parte da qualidade vai andar junto, e aí você não perde tempo, logo você começa a ganhar dinheiro com o tempo, né? Você tem um lucro em cima disso. É um combo, né? É um combo. Um combo aí de benefícios que a gente tem quando utiliza, né, um equipamento correto ali para você fazer a compactação. Hoje a obra, ela é dada... Hoje o tempo, né? É uma das coisas que mais tem se agregado na obra. Então, muitas vezes o cliente fala assim, você quer a casa? Tá, quanto tempo? E aí você fala assim, 1 ano. Aí chega outro cara e fala assim, não, eu consigo fazer essa casa pra você com 8 meses. Mas espera aí. Como? Entendeu? Não, dá pra fazer. Então, ele começa a usar equipamentos, ele tem, né, às vezes, a alocação, ele já sabe os meios de fazer isso, sai muito mais rápido, então a qualidade também anda junto. Legal. Eu penso na questão também de quanto mais a mão de obra está se tornando escassa, e a gente tendo essa mecanização, também é bom para o próprio empreiteiro. Sim, porque sim. ele tem essa rentabilidade, ele tem essa produtividade melhor, ele consegue terminar a obra de maneira correta, de qualidade e antes até mesmo daquilo que antigamente teria que fazer, e ele passa para o próximo passo, que ele, né, o importante é ter cada vez mais obras para serem feitas, e ele consegue fazer mais obras e ter esse retorno financeiro. Uma casa de 500 metros há 15 anos atrás era 2 anos para fazer. 2 anos. Hoje é 8 meses. 8 meses. Evolução da construção civil. E aí é equipamento. Como que faz isso? Tem coisas que já vem de fábrica pronto e os equipamentos estão ali para... É material e equipamento. Isso, Né? exatamente. E vocês teriam alguma dica agora para o operador em si? Então a gente falou aí do construtor, né? Quando ele vai tomar a decisão, aluga ou não aluga o equipamento, ou deixa usar ali um método mais rudimentar para fazer. Mas e o operador ali? Que dica que a gente pode dar para o operador para ele utilizar melhor esse equipamento, ter uma segurança maior para a própria vida? O que vocês imaginam aí, Marcelo? Eu acho que o conforto da operação, né? Porque a gente está falando de custo, de velocidade e tal, isso às vezes é muito importante para o dono da obra, mas não para quem vai operar, né? Mas até usando o exemplo do rodopé de Carneiro, você tem um operador feliz, né? No controle remoto, ali, Não, o cara ficava... não fica lá 8 horas da batendo. noite, o cara, hoje eu não trabalho mais. Ele volta menos cansado para casa, isso aí eu falo. Eu acho que a mecanização da obra, ela traz esse benefício pro operador também, porque ele preserva a saúde dele, ele trabalha de forma mais confortável, né? Então ele tem os benefícios que são para ele, que às vezes o tempo tem a ver com a construtora, a economia, mas a saúde tem muito a ver com o operador. E mesmo para a construtora, um operador que trabalha com máquinas, né, saudável, está bem, está feliz com brinquedos, ele tende a continuar, né, ele tende a seguir, porque a gente tem uma rotatividade grande na construção civil também, e esses trabalhos ninguém mais quer fazer, né? A construção civil, ela abre o mercado de trabalho para os jovens, tá? É uma das coisas que mais tem hoje trabalhando. Você pega um menino, o que eu vou fazer da vida? Primeiro emprego, às vezes, Você é ajudante de pedreiro. E aí ele tem a oportunidade, às vezes, de manusear um equipamento desse, ele, o que eu vou fazer? Vou fazer um curso, né? Eu tenho a oportunidade? Tem. É um profissional diferenciado. Ele se profissionaliza e vai pra essa área, entendeu? Então, é bem legal. A gente só pede que leia o manual antes, né? Mas... Não, fazer o curso mesmo, né? Era exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Para o operador, é sempre importante ele, primeiro, pedir a orientação do uso do equipamento. Receba essa instrução. A própria Loxam mesmo oferece isso, essa orientação de uso, na entrega técnica do equipamento, como você utiliza, os pontos de segurança que precisam ser atentados, os pontos de manutenção também, que a gente precisa estar verificando constantemente, mas o mais importante, a orientação de uso, de operação daquele equipamento. Isso vai trazer não só essa experiência que ele vai ter com o tempo, onde ele vai ganhar isso, mas vai se tornar um profissional diferenciado, mas também a própria segurança e a produtividade da obra, porque ele sabendo operar bem, ele se torna mais seguro para ele e também consegue ter uma produtividade melhor na obra. Em relação a que você está falando, EPIs também vão entrar, né? Então, sempre. Todos esses equipamentos que a gente está falando demandam uso de EPIs. E aí, alguns equipamentos demandam uns, outros demandam outros. O que você imagina, Thiago, que são os principais aí para a utilização
do sapinho, do pé de carneiro, do rolo liso? O que você indica para o pessoal que vai alugar esse equipamento para trabalhar? A indicação que a gente sempre parte do princípio de utilizar a bota de segurança, que é o primeiro item ali que todo mundo sempre utiliza, dentro da obra essencial. E acaba esquecendo alguns outros, né? A utilização da luva correta, o óculos de proteção também e o capacete. Tá? Então nunca esquecer desses itens para você estar fazendo a operação. Também, né? Protetor auditivo também, principal. Legal. E isolamento de área? Necessário fazer quando vai trabalhar com equipamento? O que vocês podem comentar sobre isso? Sempre, né? Vai depender, claro, de cada máquina, cada equipamento, mas você tem um operador ali trabalhando em uma máquina concentrado nela, né? Muitas vezes olhando para o chão, está falando de compactação, ele não está olhando ao redor dele, né? Então é melhor isolar a área para garantir a segurança de todos. Isolamento e sinalização, Isso. sempre com antecedência, né? Todo o mecanismo operacional, ele tem um risco, certo? É 100% eficaz, existe o risco. Mas se a gente conseguir sinalizar, né, conseguir as pessoas entenderem o que é o equipamento que está ali rodando, previne bastante coisa aí, acidentes aí. Isso é importante para a pessoa que não está operando também. Sim. Claro, o operador está ali focado. E para nós, como motoristas, a gente também tem que estar olhando para esse lado, porque ele vai estar focado na operação que ele vai estar fazendo. E para nós, a gente tem que tomar esse cuidado, porque podemos estar passando do lado desse operador e não vai estar prestando atenção e pode ter uma consequência para nós mesmos. Então, seguir sempre essa sinalização, estar fora, é claro, dessa área isolada e tomar esse cuidado. Legal. Em relação à umidade do solo, a gente tem que tomar algum cuidado se o solo estiver muito úmido ou pouco úmido? Eu ouvi falar de um efeito borrachudo que dá no solo também. Faz sentido isso? Faz. Quer falar do efeito borrachudo? Na verdade, sim. A questão ela não pode ficar nem muito porosa, nem muito seca, também nem muito molhada, senão não dá compactação. Mas do que a gente comentou sobre a umidade do ar, do solo, né, do ar não, se estiver fazendo poeira, tá errado. E se estiver molhado, também tá errado. Se tiver água, não dá compactação, e sem água nenhuma também não dá compactação. Então precisa de uma umidade ideal. A gente comenta, às vezes você vê um operador na obra, né, e você vê uma nuvem de poeira em volta dele. Né, tá errado, ele não está compactando. Né. Ele pode estar tentando compactar, mas não está compactando porque sem umidade nenhuma o solo não adere, não vai diminuir os espaços vazios. Então, se você um teste em obra muito simples é pegar o solo na mão. Né? Se você pegar o solo na mão, você apertar, fazer a força. Se ele tiver um formato, né? Tiver uma bola de barro ali, você consegue compactar. Se você abriu a mão e ele escorrer, ele trincar ou escorrer, é porque não tem umidade suficiente. Então não adianta você ficar batendo, porque você vai só levantar poeira e tal, vai deslocar o solo, mas ele não compacta. Então esse é um detalhe bem interessante. Tem que molhar antes, né, se não tiver água nenhuma. E para o equipamento também é ruim os dois momentos. Ele não pode estar realmente extremamente duro com relação à poeira também, porque ele acaba sugando todo esse pó. E também se ele está muito úmido, também tem uma consequência no equipamento. Então tudo isso prejudica não só a produtividade do processo como um todo, mas também o equipamento que está sendo utilizado. Os compactadores de solo, bem que o Thiago comentou, eles são a grande parte a combustão, né? Então, se é a combustão, precisa ter oxigênio, né? Precisa ter uma faísca, que a vela está lá para isso, e precisa gasolina, de preferência um combustível de qualidade, né? Então, se você tem muita poeira no ambiente, isso vai acabar entupindo o filtro e o oxigênio não chega. Então, a máquina não vai funcionar também. E você tocou num ponto importante, que é o que a gente acaba indicando também para todo operador, o cuidado especial que a gente tem que ter com o combustível. O combustível, sempre um combustível de qualidade, porque não só apenas é a consequência em cima do equipamento, e também a questão da produtividade, do uso, porque o equipamento vai parar e vai atrapalhar tudo aquilo que você tem que fazer, todo o processo. Imagina parar no meio de um processo, de repente de concretagem, um processo de compactação. Então o cuidado com o combustível, sempre tome cuidado e busque sempre combustível de procedência. De qualidade, perfeito. Bom, aqui na Loxan a gente faz o aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil, indústrias, eventos, serviços. E aí eu quero entender aqui com o pessoal
que o construtor ganha alugando o equipamento ao invés de comprar? Então, qual é a vantagem para ele em fazer a locação do equipamento? O que você imagina, primeiro, Pablo, que você sente de benefício para fazer a locação? Olha, o principal é a manutenção, certo? Aonde guardar depois que eu usei e a manutenção. Qual a parte da locação você, lógico, vai usar bem, mas periodicamente sempre vai ter alguém dando essa manutenção. Você pega o material, né, o equipamento novo, arrumado, usa, devolve, faz a manutenção preventiva. Se ele for seu, não existe manutenção preventiva. Vai. A responsabilidade toda é sua. Exatamente. E aí, quebrou uma pecinha lá. Aí vamos supor que você está no meio da segunda obra com o equipamento, quebrou a peça. Liga para não sei quem, liga para o mecânico. Amanhã eu vou aí. Não, tem que ser hoje, porque o meu tempo está parado, eu preciso da máquina. E aí com a locação não, você resolveu ali, a máquina vai vir, faz os testes, o cara veio e substitui para você uma outra máquina ali e leva a outra para manutenção. Esse é para a obra é o principal. Maravilha. E variedade, né, Marcelo? Variedade para poder usar a medida que você precisa. Né? Eu diria assim que claro, concordo com o que o Pablo falou, essa questão de manutenção, né? Deu um problema na máquina, você vai ligar para a Loxan, né? Vem cá, deu problema, troca para mim. Depois você vai discutir se o problema foi de operação ou foi, né, da máquina, mas a obra não para por causa disso. Esse é um ponto principal. Mas eu acredito que também a obra ela é feita de fases, né? Então você tem a fase de terraplanagem, tem a fase, né, de compactação que caminha junto ali. Depois tem uma fase que você vai usar muito equipamento para concreto, para vibração de concreto. Né? Depois você vai usar muita ferramenta elétrica. E as fases da obra elas vão mudando, né? Então, ficando na compactação, você vai comprar um compactador de solo, né? Você vai usar quantos por cento da obra? 1% do tempo da obra? 2%? Se for mais do que 3%, você está construindo no lugar errado, porque você não teria que compactar tanto tempo assim. Então, como a fase é feita de obras, eu acho que é muito mais rentável alugar o equipamento correto para cada fase da obra. Alugou, usou compactação, usou 3 dias, usou 1 semana. Devolve, depois vem outro tipo de máquina, você mantém a obra limpa, né? Não tem que ficar guardando, não tem nada e tal. Risco de roubo e tudo mais. Então eu acho que a cada obra você precisa de máquinas diferentes. Aí, com a ideia da locação, você não adquire, você aluga e fica muito mais barato no final. Sim, né? Concordo. E o Pablo falou de manutenção, né, Thiago? Conta aí que tanto de manutenção que a gente faz quando vai receber a máquina, depois quando vai preparar, vai liberar, né, para ir para o cliente. Tudo que a gente faz aí, conta como é que funciona isso. Todo o processo do equipamento, desde a sua chegada até a saída para o cliente, ele passa por alguns processos, que o inicial é a inspeção, para verificar a condição do equipamento. E dentro da inspeção a gente olha, na verdade, toda a parte de operação do equipamento e também os pontos de segurança, para ver se eles estão em conformidade. E a parte da manutenção, a gente acaba entrando naqueles itens que são básicos para o funcionamento do equipamento, que nós deixamos muito bem claro internamente que a gente precisa ter um equipamento em boas condições, de uma conformidade técnica para a liberação, seguro também para a operação e também em bom aspecto para entregar para o cliente. Então, sempre é verificado esses pontos, a parte de conformidade técnica, a parte da segurança também do equipamento e também das condições de aspectos gerais para a entrega para o cliente. Essa é a vantagem da locadora, porque isso é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E como o Pablo falou, às vezes você está na obra, você tem outras preocupações e não vai se preocupar em fazer a manutenção do equipamento. O que eu ia também adicionar dentro disso é a questão como o complemento que o Marcel está falando, é o investimento. O investimento para aquisição é alto, ele não é alto. Então, o próprio empreiteiro ou o dono ali, ele tem que fazer um investimento muito alto na aquisição dos equipamentos. E quando você aluga, esse investimento é menor. E você consegue ter esse investimento menor por um curto período. E, consequentemente, você não tem essa preocupação de suporte, de manutenção periódica, também a questão de guarda do equipamento. Então, é sempre por um período menor. Sim. Então, sempre olhar a questão do investimento, onde o pessoal que quer alugar ter um investimento menor, ter um equipamento para a fase correta, porque tem uma infinidade de equipamentos, e por um período mais curto. E ele é mensurável. Né? Mensurável. Digamos, se você decide alugar, você sabe o quanto vai custar, tem uma boa ideia disso, você coloca no custo da obra.
né? Quando você compra equipamento, como é que você vai diluir o custo, né? É mais complexo. E tem um tempo de depreciação do equipamento, um longo mais tempo, complexo. né? Compra de peça também, para fazer Compra de essa manutenção. peça. Não, se deu problema, você manda para o assistente técnico de determinada marca, né? Ele tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, 30 dias para te entregar consertado. Então você espera 30 dias. Para a sua obra aí, fica esperando Para a 30 tua obra dias. aí, espera. Então, E com a escassez de mão de obra, você vai ter que buscar a mão de obra especializada. As locadoras trazem essa comodidade, essa vantagem para o cliente aí de ter essa agilidade na obra que é fundamental. Vamos falar agora de inovação. O que a gente tem hoje no mercado aí dos equipamentos para compactação de solo que trazem mais inovação para o construtor? O que a gente tem de tecnologia nova no mercado? O que você pode falar aí, Marcelo? bom, de um modo geral, as máquinas estão caminhando muito para a bateria, né? Para você não ter mais um motor a combustão. Então, cada vez mais surgem mais modelos a bateria, né? Por uma questão de aplicação, de segurança na obra. Alguns produtos ainda têm as suas dificuldades, a questão de autonomia e tal, né? Mas se você me perguntar sobre o caminho, eu acredito que é a baterização, como alguns falam, das máquinas para construção também. A gente vê muito no dia a dia quando fala no mercado automotivo, mas isso também está acontecendo nas máquinas. Você vai hoje de furadeira a escavadeira movida a bateria, né? Então, e aí entra as máquinas de compactação, as placas, compactadores também. Ainda tem um custo que não é tão acessível, é mais caro que uma máquina a combustão, embora você tenha uma diminuição depois no custo de manutenção, né? Mas ela é um custo maior, e como eu te falei, tem o desafio da autonomia para alguns modelos, mas o caminho eu acho que é aos poucos aumentando a autonomia, diminuindo o custo, né? E com o passar dos anos você ter mais máquina a bateria em campo do que a combustão, porque você vai ter uma manutenção muito menor e você tem uma operação muito mais simples, né? Se pensar num compactador de solo, né, um sapo, uma máquina a bateria você aluga, não precisa nem entrega técnica, né? Estou exagerando, mas você aperta o botão e a máquina sai compactando. Enquanto a máquina a combustão você tem uma série de cuidados em relação a filtro, carburação, né? Então você elimina, para o operador fica mais simples, tá? Então, como para o operador fica melhor, eu acho que o caminho é esse. São itens que estão aparecendo. Mas aí, do modo geral, bateria. Agora, falando do que eu acho que já é uma realidade, ou está mais próxima à realidade, falando de compactação, é a questão de muitas obras de substituição do compactador de solo por rolo pé de carneiro, né? Por tudo que a gente falou antes, produtividade, segurança, né? A questão da mão de obra e tal, conforto do operador. Parte remota também. Parte remota, cada vez mais a nova geração mais habituada com isso, né? Ele está brincando videogame Controle, ali, então... tudo é controle, né? Tudo é controle. A tecnologia que você usa ali é infravermelho? É infravermelho, mas sim, o mercado tem infravermelho, tem rádio, né? Vou dizer, cada um pode ter uma vantagem ou desvantagem, mas a questão da segurança do operador é a mesma sempre, né? Você vai principalmente vala, não precisa de contenção, não tem risco de soterramento, não tem nada. Eu acho que é o principal, né? Hoje a dificuldade é soterrar, né? Soterrar, então... Você tem que escorar pro cara entrar. Exato. Hoje, com ele remoto, senão não entra mais. Então, tem essa questão. E as máquinas hoje, muitas já oferecem, a gente estava falando antes, quando a gente sabe se o solo está compactado ou não, né? Então, muitas máquinas hoje elas já oferecem, ela tem sensores que ela não vai medir a densidade, claro que não, né? Mas as máquinas, até quando o operador, muitas vezes o operador para de compactar, digamos, ele está acostumado ali tem que dar 2 passadas, né? Com 20 centímetros de terra ali e tal. Às vezes é hábito, não é nem o que realmente funciona bem. Mas quando o solo está compactado, a máquina ela dá como se fosse uma contra-vibração, né? A máquina, a força volta. Então, quando começa a vibrar mais na mão dele, ele entende que, está compactado. A porosidade, né, do material que está sendo compactado, a máquina entende que, aqui já está bem compactado. Aqui já está bem compactado. Mas hoje você tem sensores, então você tem as luzinhas ali que elas vão acendendo à medida que está compactado. Então, hoje, uma placa vibratória hoje, por exemplo, ou o rolo mesmo, você consegue medir, né, você tem um aviso ali com essas luzes, né, se está compactado ou não. Então isso é um avanço que não substitui o teste de densidade, claro que não. Mas como a maioria nem faz o teste de densidade, então, exatamente. os aulas pequenos têm uma segurança a mais. Isso até mesmo que eu ia falar. Na verdade, os equipamentos estão chegando mais modernos.
E essa modernidade está trazendo também essa eletrônica embarcada, onde auxilia muito no processo da obra como um todo. E o futuro também traz a questão da utilização da inteligência artificial, onde o equipamento praticamente vai se tornar independente. Então está rumando muito para isso. E fazer parte, fazendo um complemento, fazer parte de um grupo grande como a Loxan, ele traz também aquilo que já está acontecendo na Europa, porque diferente aqui do Brasil, lá eles têm algumas leis que é mandatório a utilização de alguns equipamentos que não agridam o meio ambiente. Mais rigorosas também. Mais rigorosas. E isso está trazendo a parte da baterização, a eletrificação dos equipamentos e também aqueles que têm a baixa emissão. Não deixamos de utilizar 100% os equipamentos a diesel ou a gasolina, mas a modernidade desses equipamentos são aqueles não emissionados, né, com a redução de emissões de carbono no meio ambiente, também está vindo em conjunto a eletrificação, ecologicamente melhor. Sim. Então isso é um complemento que eu vejo que isso está arrumando para o futuro, não apenas a baterização e a eletrificação, né, mas também a baixa redução e, consequentemente, a tecnologia embarcada desses equipamentos e também a utilização de inteligência artificial para o futuro. Sim. E é legal falar que a gente está fazendo aquisição, né, de rolos pé de carneiro, rolos lisos. Isso para o construtor, para a pessoa que vai vir aqui na Loxan fazer a locação do equipamento, é fundamental. Então a gente vai ter tecnologia nova chegando, reposição de equipamentos, muitas filiais lá do sul do Brasil que não tinham essa linha de equipamentos vão passar a ter, então é mais comodidade aí que a gente vai ter em nível nacional, né? Começa a difundir a Loxan nesse sentido, acaba levando a informação do que a gente discutiu aqui até o cliente, porque as áreas comerciais são treinadas e tal, então ela chega na obra com as novidades, ela traz essas novas tecnologias para o campo. E às vezes acaba ajudando a ensinar a operação também. Né? Legal. Então, hoje você tem dúvida, pega o celular no vídeo. Exatamente. Hoje o YouTube salva. E esse é o intuito de fazer um podcast como esse, né? Para você que tem alguma dúvida sobre portfólio de máquinas para alocação, de linha de compactação de solo ou qualquer outra linha, você pode acessar o nosso site www.loxan.com.br, baixar o nosso catálogo. Aqui tem a versão física que você consegue pegar em qualquer loja Loxan no Brasil, mas também tem a versão digital aí no nosso site. E, como o Marcelo falou, a gente tem muito conteúdo em rede social, tem no YouTube, bastante ajuda aí para quem precisa trabalhar com as máquinas e equipamentos. Bom, eu queria agradecer todo mundo que veio aqui hoje, todos os convidados, obrigado, fizeram uma aula aí sobre compactação, equipamento, manutenção, foi muito legal. A gente tem alguns presentes aqui para vocês. Vou entregar aqui pro Pablo. Saímos com presente, então. Em nome obrigado. do Thiago e meu nome, a gente entrega aí para vocês. Obrigado mesmo, é um prazer ter aqui com vocês. A canequinha aí também é um presente, vocês podem levar. Vou mostrar o presente. Se você que está assistindo quer uma caneca dessa, deixa no comentário aí, quero uma caneca do podcast. E para fechar, a gente recebeu algumas perguntas no Instagram. A gente abriu uma caixinha de pergunta lá no Instagram e a gente recebeu alguma coisa lá que eu queria dividir com vocês. O Guilherme Valim pergunta aí qual que é a diferença do uso de um rolo pé de carneiro para um rolo liso, Marcelo. Bom, a gente falou um pouquinho disso antes, né? Um é um rolo vibratório, né? O rolo liso é um rolo vibratório indicado para compactação de material arenoso, né? Granular. Então, que vai ser o asfalto principalmente, ou a gente comentou areia, brita e tal, ou um solo misto. E o rolo pé de carneiro, ele é para compactação de solo argiloso, né? Ele é para realmente compactação de base de construção, né? Se você colocar ele no asfalto, ele não vai funcionar, vai fazer buraco só. E ao contrário também não, o rolo liso na terra, no barro, não vai dar compactação. Então é de acordo com cada tipo de solo. Aplicação. O Ranieri perguntou os benefícios da compactação de solo. A gente falou um pouquinho, mas dá um resumão aí, Pablo. Que benefício que a gente tem? O benefício é a garantia, né, da solidificação da obra, né? Como ela é base, né, fundação, então o benefício é a garantia de que a obra vai ser bem construída, vai ser entregue e vai aguentar. Seja rodovia, seja na residência, né? A casa não vai
cair, trincar, essas coisas. Uma base desse tipo. firme. Né? A fundação é a base de tudo. Legal. O Alexandre pergunta: quando sabemos que já está compactado o solo com o uso de um compactador de percussão? É isso aí, é o que a gente comentou antes. Né? Ele deveria fazer uma análise do solo, né? Para ter certeza que está na densidade ou está compactado de acordo com a necessidade da obra que ele está fazendo. Esse é o ideal. Né? Agora, o usual é pela experiência do operador, ele sente na mão, ele sente a máquina, quando começa a vibrar e tal, ele entende que está bem compactado, que não é correto, volto a dizer, mas visualmente é o que você consegue ter um entendimento disso, né? Porque são camadas não grossas, tem que ser camadas finas. Então visualmente você consegue ver se está ou não bem compactado, pela experiência das pessoas que estão fazendo. Para construção civil, acaba ficando caro um laboratório, né? Mas para as construções públicas, às vezes, né, mesmo que seja privada, um condomínio, as empresas acabam contratando também um laboratório para ficar junto. E esses ensaios, você marca ali local, quadra A, quadra B, quadra C, depois aí de 15, 20 dias sai, às vezes o laudo ali, ou às vezes, né, se o cara conseguir pegar o cilindro e já fazer ali as peneiras, fazer a queima ali, ele consegue falar, ó, tá bom, não tá na hora, mas isso é de empresa para empresa. Legal. E de obra para obra também. Isso aí. O Marcelo Lages pergunta quais os tipos de equipamento e para qual tipo de solo ele serve. A gente falou bastante A disso. gente falou isso, falamos dos rolos na outra pergunta, mas eu acho que o mais usual é compactador de solo e placa vibratória, o que mais se utiliza. Então, placa vibratória para material granular, né, ou paver e tal, o asfalto mesmo, que, claro, só se for às vezes em operação tapa-buraco se utiliza, não é tão indicado, mas se utiliza. E o compactador de solo é para argila, para barro, para terra, né, que precisa de força de impacto. Basicamente é isso. Legal. E a Cris Nascimento pergunta aqui também qual finalidade servem os diferentes equipamentos, rolo pé de carneiro e o rolo liso, que foi a pergunta também do Guilherme, que você já respondeu lá em cima. Perfeito. Certo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Isso. Foi muito bacana aí e acho que a gente conseguiu contribuir bastante aí para todo mundo que precisa fazer a compactação, vai começar uma obra, tem dúvidas sobre qual equipamento utilizar. Então, mais uma vez, em nome do Grupo Loxan, agradeço a presença de vocês. E para você que está nos acompanhando, continue ligado, não esqueça de deixar seu like, fazer os comentários, pedir por algum tipo de vídeo que você queira ver aqui. A gente se encontra num próximo vídeo, num próximo episódio de podcast. Obrigado e até mais. Muito bem. Fechou?